poxa, esse governo, ao longo dos 100 primeiros dias, teve que lidar com coisas que são absolutamente atípicas, como, por exemplo, o 8 de janeiro, que a gente vai falar aqui. Isso tomou tempo, tomou esforço, tomou recursos, de uma maneira geral, até financeiros. Mas financeiro é o que menos tomou, mas mais de tempo, de pessoa, de dedicação, porque foi uma tentativa de golpe. Foi uma tentativa de golpe. Eu estava assistindo ontem, reassistindo o Handmaid's Tale, né, o Conto de Aia lá. E começa assim aquela história toda. Começa com um ataque ao Supremo, um ataque à Câmara e um ataque ao Senado. Entendeu? Então a ficção já mostrou várias vezes isso acontecendo em alguns lugares do mundo, onde, claro, ali você tem a extrapolação de uma obra de ficção, mas em vários lugares do mundo você tem mudanças de regime dramáticas que começam do jeito que aquela começou. Então esse governo teve a crise dos Yanomamis para lidar, né? E não só eu acho que lidou muito bem com a crise dos Yanomamis, como já foi uma grande conquista do governo, porque os incêndios diminuíram quase 80% nas reservas Yanomamis depois que você fez esse ataque ao garimpo ilegal. A gente ouviu outro dia que garimpo é ilegal, né? Senão não é garimpo, é mineração legalizada, etc. Mas isso foi também uma conquista do governo. Dito isso tudo, eu acho que realmente esse governo tem que buscar o diferente para fazer. Porque o mundo é outro. O mundo não é o mundo de 2002. 2 décadas se passaram e, em 2 décadas, muitas possibilidades surgiram também. Então, eu ouvi durante a campanha várias coisas importantes e que podem ser feitas. Por exemplo, né, você tem que, na França, uma das coisas que... França que está pegando fogo literalmente, né, mas uma das coisas, quando o Macron se elegeu, era o seguinte: vamos colocar nas escolas, ali no ensino médio, obrigatoriedade do ensino de programação de computador. Eu acho que é uma coisa que o Brasil podia ter, por exemplo, né? Tem aqui a reforma do ensino médio no Brasil, que é uma coisa que, poxa, é importante da gente estar discutindo, né? Eu acho que a máquina pública tem muitos elementos hoje em dia para ser muito mais eficiente. A gente tem que continuar um processo de modernização, de digitalização e de treinamento das pessoas que trabalham, porque são os serviços prestados, né, aos cidadãos. E a gente tem hoje aplicativos, sistemas, processos que a gente não tinha 20 anos atrás. Então, com certeza, esse governo tem que trabalhar em coisas novas, né? Com certeza, esse governo tem que aproveitar as novas ferramentas que a tecnologia e o mundo trouxe ao longo dos últimos 20 anos para fazer, né, com que 220 milhões de brasileiros e brasileiras possam ter acesso a coisas que não podiam há 20 anos atrás. Agora, criticar programas que são programas que deram super certo, como Mais Médicos, Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, etc., que já vem, importante dizer, com algumas modificações. O Minha Casa Minha Vida já chegou com várias modificações, a questão de quem é que ganha bônus, quem é que não ganha bônus, o tempo que o cara tem ali para poder ter o benefício X ou o benefício Y, para onde que o cara vai, para onde que ele não vai, aonde que você recruta as pessoas, se é no Brasil ou é lá fora, o benefício que um tem, que o outro tem. Tem várias coisas diferentes. O Bolsa Família veio também com algumas modificações. Então, os programas não são ipsilis literis o que eles eram 20 anos atrás. Eles já tiveram algumas modificações. Agora, realmente, a gente tem que buscar coisas novas. Não o novo pelo novo, mas o novo que saiba aproveitar o que 20 anos de progresso trouxeram. E eu tenho confiança que esse governo vai correr atrás disso. Tem 2 programas, pelo menos, né? O Desenrola, que renegocia a dívida de brasileiros, né? Que está para ser lançado a qualquer momento também, e o de Educação em Tempo Integral, né? São dois programas super importantes, são 2 novidades importantes. Eu acho que o Desenrola deve demorar um tempinho ainda para fazer. É complicado, né? É complicado porque você tem que criar, né, uma plataforma onde quem tem essa dívida possa acessar outras linhas de financiamento dos bancos. Você tem que legislar isso, você tem que colocar uma regra e acordar ali com os bancos. E é difícil acordar qualquer coisa com os bancos, né? Você sabe o poder da Febraban, o poder dos bancos. A gente viu agora na questão
do consignado, que, aliás, é um tema que a gente vai falar hoje, o poder dos bancos. Então, assim, esse Desenrola é um programa espetacular, mas que deve demorar um pouco ainda para sair, por questões operacionais, não por incompetência do governo. E a questão da educação integral eu acho também super importante, mas eu imagino que também existe uma reestruturação que é necessária para você fazer isso, até em termos de professores que você tem que contratar, de espaço que você tem que ter disponível, enfim, de tudo, de uma agenda que você tem que criar que você não tinha antes. A logística desse negócio é complicado. Mas esses são ótimos exemplos, 2 ótimos exemplos de coisas novas, que você, enfim, poderia trazer nesse governo como uma novidade. Agora, gente, ser crítico a uma coisa só porque já teve no passado, né? A novidade pela novidade, né? E rejeitar o que deu certo lá atrás simplesmente porque você já conhece, que é figurinha repetida, aí eu acho que é uma crítica absolutamente inadequada e, enfim, não tem propósito.